Olá, boa noite, voltamos com o programa Livres Ideias de hoje. Lembrando que o programa Livres Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Pousada Relíquias do Tempo. Eu convido você a entrar no nosso site www.senasprevestibular.com.br para você poder assistir pela internet aos programas passados e a esse programa aqui também. Você pode assistir ao programa na TV Vale todas as quintas-feiras, às 22 horas, com reprises aos sábados e domingos. Sábados ao meio-dia e domingo às 22 horas também. Para encerrar o nosso programa de hoje, a gente falou muito sobre o espírito, não diria talvez o espírito, mas o discurso nacionalista que está presente em movimentos fascistas ao longo da história, né? Esse discurso que a gente vem ouvindo, especialmente no Brasil, parece ser um discurso muito raso, porque as mesmas pessoas que discursam de forma patriótica, né, em defesa do Brasil, seja, enfim, para defender a não intervenção de um governo supostamente comunista ou coisa parecida, não tem o mesmo interesse, né, ou a mesma energia para protestar, para se manifestar quando um governo não comunista, como o que a gente tem agora, né? Não que o que tivesse antes fosse, bem longe disso, né? Mas pelo menos no discurso era. No discurso da oposição era. Aí, quando esse governo atual praticamente doa a exploração de petróleo, que era o monopólio da Petrobras, para empresas estrangeiras, quando oferece, digo até oferece, né, flexibilizar a lei que regula a concessão de terras brasileiras para estrangeiros. O leilão dos aeroportos? Leilão dos aeroportos, todos vendidos a preços de banana para multinacionais, enfim, fazendo um verdadeiro saldão das riquezas do Brasil para corporações de fora, né, estrangeiras. Agora já surgiu uma nova negociação, nova não, velha, porque de tempos em tempos ela volta, de conceder o espaço de Alcântara, né, no Maranhão, a base de Alcântara para o uso do governo norte-americano. Enfim, é um verdadeiro empréstimo, ou uma doação, né, do Brasil para forças estrangeiras. E a gente não vê esse discurso nacionalista nesse ponto. Então, é assim que funciona, é um discurso raso mesmo, é para convencer o leigo a se juntar. Aí nós já saímos um pouco do campo do fascismo, né? Estamos entrando um pouco nesse emaranhado de manipulações e esse emaranhado de discursos e narrativas que movem parte, né, da população, de maneira que isso mostra principalmente alguns aspectos que me chamam bastante atenção. Por exemplo, o fato de que justamente essa classe média, que aparentemente é ilustrada, bem nutrida e que teve as melhores escolas, né, procede dessa maneira, né, pedindo um preço, baixar o preço do Kinder Ovo. Né? O outro pedindo para não sair porque ele não consegue ir para. Mas quando está pedindo para baixar o preço do Kinder Ovo, tá bom. O problema é quando pede intervenção militar, sim, etc. Poderia ser pior. Sim. Mas eu penso que aí tem aí já entra num outro campo, sabe? Que é difícil da gente. Eu particularmente tenho muita dificuldade em analisar essas questões, porque beira uma espécie de esquizofrenia coletiva, né? Uma coisa assim, parece que as pessoas foram tomadas por uma espécie de ideologia, uma insanidade, uma ideologia zumbi, alguma coisa assim, sabe? Que não tem sentido muito, não tem muito sentido. Mas também não faz diferença para essas pessoas. Essas pessoas não têm muito norte, não têm muito caminho, não têm muita direção. E eu acho que nesse ponto, infelizmente para nós, mas felizmente para as elites, elas conseguiram de fato alcançar o grande objetivo, que é destruir a educação. Destruir a educação no sentido mais amplo, né? O camarada que sai, eu volto sempre a esse exemplo, o camarada que sai
a Paulista, né? E que estudou e continua a estudar nas melhores escolas a peso de ouro, né? Será que ele não teve história, não teve filosofia, não teve psicologia, sociologia? Teve. Com os melhores professores, muito bem pagos, por sinal. O ensino aparentemente de qualidade. Mas aí, o que ocorre é o seguinte, todo esse processo histórico, que é um processo que a gente percebe hoje que está na mão dos meios de comunicação, que quem faz, de fato, a agenda política e econômica no Brasil são os meios de comunicação. Então, a gente percebe claramente que essa massa, a gente fala massa, mas eu não sei quantas pessoas, qual é o número, qual é o contingente, essa gente toda caminha como se tivesse no deserto, sem norte, sem consciência histórica, sem consciência política, sem consciência de classe, seu papel histórico, seu papel... Não, só para... A última palavra que eu diria é o seguinte, na verdade não são seres humanos, são consumidores. Quer dizer, eles são tratados como consumidores, eles reagem como consumidores, eles pensam como consumidores, eles falam e escrevem como consumidores. Consumidores de mercadorias baratas. É isso que eles são. Né? De péssima qualidade. Quer dizer, não são pessoas capazes de compreender sequer o contexto histórico em que se encontram. São apenas consumidores. Vão para a escola como consumidores, vão para as suas igrejas como consumidores. Desculpe, as suas relações íntimas são como consumidores. As relações com as outras pessoas, as relações no trabalho, as relações na cidade, as relações sociais, as relações políticas para eles, tudo é puro consumo de mercadoria. Eu quero que a Mara fale, desculpe. Eu vejo uma pobreza muito grande, principalmente no sentido ideológico, no sentido político. A sociedade brasileira, como você bem disse, tem uma carência de qualidade educacional muito grande, mas já é um projeto, né, daqueles que comandam o Brasil, justamente porque aí fica mais fácil, que qualquer justificativa cola. Então, em nome de uma nacionalidade, de um nacionalismo que não existe, de uma defesa do que seria bom para o Brasil, que não existe, né? Qualquer justificativa que eu jogar vai pegar porque são consumidores. Pensam no sentido de relação de consumo. Então, o que eu percebo, né, é essa carência muito grande de saberes, essa consciência e essa noção do brasileiro de o que eu sou enquanto indivíduo, enquanto ser social. Eu pertenço a uma coletividade? Não tem essa preocupação, não tem essa identidade. Então, para você discutir qualquer projeto político, ideológico, de contestação no Brasil, é muito complicado. E vira essa divisão que o Brasil disse, né? E eu costumo sempre falar com essa, a diarreia mental que a gente vê nas redes sociais, no Facebook, com uma falácia muito grande de muitas coisas que não acrescentam em nada, não resolvem nada e abrem espaço e campo para a atuação de quem quer se manter no poder com os privilégios que tem, fazendo o que quer. Então, perceber qualquer movimentação contrária a isso, perceber qualquer tipo ou ideia, né, um discurso contrário a isso, taxa-se como comunista. Para o Brasil, qualquer tipo de ideia de melhoria social é comunismo. E é ruim. É muito ruim, porque me priva, tira o meu direito de consumir. Então, realmente, gente, é uma falazinha de Facebook, mas nós, enquanto sociedade, precisamos ser bem estudados. O brasileiro é muito confuso, é complexo, e nós estamos vivendo um tempo em que, né, eu diria, né, e dentro da historiografia, um tempo de transição. E a perda de algumas identidades, de algumas estruturas, ou o sentimento de pertencer a uma estrutura, ainda acentua cada vez mais a nossa confusão social, a nossa confusão política, a nossa confusão ideológica. Eu
gostei de vocês encerrarem a fala de vocês, basicamente falando sobre a carência educacional que a gente vive, né? Esses dias numa discussão, o rapaz que eu estava discutindo falou que o PT era comunista. Aí eu já achei estranho, né? Uma profunda falta de conhecimento do que é o comunismo, o que ele significa e do que é o próprio PT. E depois ele falou que a Globo é petista e comunista. Nossa. Aí eu imaginei, talvez, alguns cientistas políticos no mundo se matando, né? Alguma coisa próximo disso. Mas, por outro lado, há que se ter algum tipo de compreensão, porque a gente está falando de uma população onde 7 em cada 10 brasileiros é incapaz de ler um texto simples e compreender o que ele fala, né? Então, concordo com vocês. É também uma questão de educação, mas eu penso também que a maioria das pessoas confunde uma boa educação, por exemplo, uma boa educação técnica, né, como sendo o suficiente para se criar um bom cidadão, e não é. Você tem, inclusive, se você for pegar a educação na Inglaterra, por exemplo, é uma ótima educação, né? Mesmo assim, a maior parte da população votou a favor da saída da Inglaterra do Brexit, numa atitude que só favoreceu uma minoria, né? E prejudicou a maioria, né? Ou seja, penso eu que a educação capaz de realmente trazer consciência de classe, né? E poder mudar essa perspectiva de aumento dos movimentos fascistas ao redor do mundo, seria uma educação mais próxima de Paulo Freire do que ele dizia, onde não basta saber que não basta saber que João vende uva, é preciso saber quem compra a uva de João, quanto ganha e quem ganha nessa relação, né? E você tocou num ponto, se me permite, eu quero só a gente tem um minutinho, mas eu permito. Aprofundar isso que você falou, porque é o seguinte: eu vejo muita gente vomitando essa questão do comunismo, todo mundo é comunista, né? Quando eu pergunto para certas pessoas assim, tá bom, comunista, então você defende o capitalismo? Não, defendo o capitalismo. Então explica como funciona o capitalismo. O sujeito não sabe. Exatamente. Ele se identifica com o capitalismo porque ele foi adestrado, condicionado a criticar o comunismo sem conhecer o capitalismo. E desde sempre, né? Porque no Brasil, desde sempre o comunismo come criancinha. O comunista come criancinha. Não brinca na rua não, porque senão o comunista vai te pôr no saco e vai te assar. Era essa a fala, né? Então é um discurso distorcido, é um discurso, né, que traz aí um comportamento da sociedade que não quebra. Isso é do tempo da minha avó, mas até hoje a gente vivencia isso. Eu diria então que a ameaça fascista, ela é uma ameaça, eu acho que as pessoas devem reconhecer isso, porque foi o fascismo, por exemplo, que levou Hitler ao poder, e a gente sabe o que aconteceu depois, assim como Mussolini na Itália e tantos outros ditadores, né? E se a solução é uma educação de qualidade, não é qualquer educação de qualidade, é uma educação especialmente que forme pessoas conscientes, né? Não consumidores. Porque nós temos educação de qualidade, mas que só forma consumidores. Né? E bons consumidores. E bons consumidores. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Obrigado, Nara. Obrigado, professor Atanásio. Obrigado. A gente se vê então no próximo programa Livres Ideias. Uma boa noite para você e até lá.